Não, hoje eu quero conversar com os irmãos. Quero falar sobre o propósito pelo qual Jesus veio a essa... Um dos propósitos pelo qual Jesus veio a essa terra. Um dos propósitos. É claro que existe mais propósito além desse que eu vou conversar com os irmãos nessa noite. Mas eu quero falar sobre esse propósito. Embora esse é o mais importante e nós devemos aprender sobre ele quando nós começamos a nossa caminhada cristã. Como tem havido muita negligência no estudo, muitas pessoas acabam deixando de lado. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre esse que é um dos fundamentos da nossa fé cristã. O que Jesus veio fazer. Mateus capítulo número 1, versículo número 21 diz: e ela dará à luz um filho. Ela quem? Maria, a mulher que está grávida de Jesus. Ela vai dar à luz a um filho e lhe colocará o nome de Jesus. Em grego, Jesus, em hebraico, Yeshua. Qual que é o significado? Porque ele salvará. Jesus, ele veio para salvar. Um dos propósitos pelo qual Jesus veio para quê? Para quê? Salvar. Isso todo mundo já sabe, Jesus é chamado de Salvador. Mas Jesus veio salvar do quê, irmãos? Ou de quem? É muito simples eu falar que Jesus é o meu Salvador e que Jesus veio para salvar. Mas Jesus veio nos salvar do quê ou de quem? Se nós perguntarmos de maneira rápida, alguém pode levantar a mão e falar: pastor, Jesus veio para nos salvar do inferno. Jesus veio para nos salvar do diabo. Jesus veio, passou para nos salvar da perdição. Porém, irmãos, não é isto que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz que Jesus veio para nos salvar, mas salvar-nos do quê? Qual que é o complemento de Mateus, versículo número 21? Ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. Então Jesus veio para nos salvar dos pecados. Os irmãos estão me entendendo? Jesus veio para ser o nosso Salvador. Mas primeiro nós precisamos entender que Jesus veio nos salvar do pecado, da natureza pecaminosa, dos domínios do pecado. E é tão grave o pecado assim, pastor? Sim, irmãos. É o único meio e método que o diabo tem de poder prender uma vida, é quando essa vida está nos domínios do pecado. Abra, por gentileza, a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Eu falei que hoje nós vamos consultar alguns textos bíblicos. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 59. Isaías, número 59. E o versículo de número 2. Os irmãos, quando encontrarem Isaías, capítulo de número 59, e o versículo de número... Os irmãos encontraram? Mas as vossas iniquidades, está escrito assim na Bíblia dos irmãos? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Olha como é fortíssimo. O versículo 1 diz que os ouvidos do nosso Deus não estão tapados, para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa salvar. Mas o versículo de número 2 diz que as nossas iniquidades, ou as iniquidades do povo, faz uma separação, uma ruptura tão grande, que Deus não nos ouve. É o que o profeta diz aqui, olha. Que os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. A Bíblia diz que o pecado ele entra no jardim do Éden. E quando ele entra de forma avassaladora, destruidora. E ele causa uma inimizade entre o homem e Deus. E essa inimizade que o homem passa a ter com o Criador, com o Senhor, faz com que o homem se aproxime do diabo, de Satanás, do pecado, do mundo. E quanto mais próximo o homem está do pecado, quanto mais próximo o homem está do diabo, quanto mais próximo o homem está do mundo, o homem está longe de Deus.
Jesus, a palavra de Deus mesmo diz que a amizade do homem com o mundo torna esse homem inimigo de Deus. Você não pode, aleluia, estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Você não pode acreditar que você serve a Deus e a Mamon. Não. Nosso Deus, Ele quer exclusividade. O nosso Deus quer que eu e você o sirvamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então, o primeiro motivo que Jesus veio, Ele veio para nos salvar. Mas nos salvar do quê? Dos domínios do pecado. Isso é forte, irmãos. Hoje, os evangelizadores, os evangelistas, os pregadores pregam dizendo: vem para a igreja que Jesus vai mudar o seu casamento, Jesus vai abrir uma porta de emprego, Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eles cada vez mais negligenciam o fator primordial do evangelho. E qual que é o fator primordial? Jesus veio para nos salvar. Aleluia. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para salvar o homem dos seus pecados. Mateus capítulo 1 e versículo número 21. Agora eu quero que você consulte comigo também o texto vamos lá em Romanos capítulo 5. Deixa eu ver se é esse texto aqui. Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Versículo 18. Romanos 5 e 18. Romanos 5 e 18. Os irmãos encontraram? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Em Romanos, versículo 15, deixa eu confirmar se diz também. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, o pecado do homem, o pecado de Adão, passou por toda a raça humana e todos pecaram. É nos ensinado que quando nós nascemos, nós já nascemos com o vírus do pecado, a natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa faz com que o homem se distancie de Deus, faz com que o homem se volte para longe de Deus, endurecendo o coração, fechando a mente, endurecendo os ouvidos. E o texto diz que quando Jesus veio, Ele veio para nos salvar dos pecados. Irmãos, isso é tão sério porque os judeus esperavam o Messias. E esse Messias, para os judeus, tanto é que o nome Messias é ungido, é o mesmo significado de Cristo. Messias era no hebraico e Cristo no grego. O Messias para eles era aquele que viria e assumiria um controle, uma liderança política em Israel. E levaria Israel a lutar contra os domínios romanos. Mas Jesus, quando Ele assume o seu ministério, Ele não leva ninguém a causar nenhuma rebelião. Antes, Ele veio mostrar que Ele veio para salvar o homem do pecado. Porque o pecado, ele escraviza, o pecado, ele leva o homem a uma vida de desgraça e miséria. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12. Atos 4 e 12. Hoje eu quero conversar com os irmãos. Porque, irmãos, tem muita gente na igreja que serve a Jesus e que não sabe. Por mais simples que esse ensino está sendo aqui nessa noite, isso que eu estou falando para os irmãos. Se você perguntar para alguém, Jesus veio para salvar, mas salvar do quê? Ou de quem? Veio salvar, mas Ele é o nosso Salvador. Salvador em que sentido? Em que sentido Jesus ele é o nosso Salvador? Os irmãos encontraram? Atos 4, 12. Em nenhum outro nome há salvação, porquanto debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é esse nome? Jesus. O homem só pode ser salvo mediante o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Nós somos salvos através de Jesus. Somente Jesus pode salvar o homem. Não é Pedro, não é Maria, não é João. Não, é só Jesus. Por isso que a salvação está tão centrada e concentrada em Jesus.
Vem aqui Romanos 10. Eu falei para os irmãos que nós vamos consultar a palavra. Eu estou falando sobre salvação. Jesus veio para nos salvar. Mas ele veio para nos salvar do quê? Primeiro ele veio nos salvar do pecado, do poder do pecado, dos domínios do pecado. Depois vamos falar o que é pecado. Nosso irmão Darlan deu uma aula de escola dominical, acho que há 2 domingos atrás, e ele falou sobre o que é pecado. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o que é pecado. Os irmãos encantam. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Diz assim, versículo de número 9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será? Peraí, vamos por parte. Com a boca confessa, com o coração crê. Com a boca confessa, com o coração crê. Então é algo tão simples que nós sempre fazemos um apelo: quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa diz: eu quero aceitar Jesus. Aí a pessoa até fala: não, eu quero aceitar Jesus. Aí o pastor vai, põe as mãos, ora por ele, abençoa ele, e aí ele vai embora e não volta mais na igreja. E aí a gente fala: não, ele já conheceu a verdade. Não conheceu a verdade não. Ele só aceitou o apelo. Porque esse confessar com a boca e crer não é simplesmente levantar as mãos em um culto público, não. Vamos continuando aqui. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessares que Jesus não é somente o teu Salvador, mas Ele passa a ser o teu Senhor, ter domínio sobre a tua vida, ter senhorio sobre a sua vida, Ele passa a dominar todo o teu ser. Então, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração crer que Ele foi ressuscitado, você será salvo. Vamos continuando. Visto que com o coração se crê para a justiça. Preste atenção, não é uma concepção mental. Preste atenção aqui que eu estou falando para os irmãos. Não é simplesmente: pastor, eu acredito de uma forma na minha mente. Porque na Bíblia está escrito eu creio aqui. Não. É que se com o teu coração crê, porque aqui dentro nós cremos para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porque há diferença entre judeu e grego, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual que é o nome do nosso Senhor? Jesus. Somente nele nós podemos ser salvos. Os irmãos estão entendendo a força desse texto, irmãos? Os irmãos estão entendendo a força desse texto? Então, Jesus veio para nos salvar, mas salvar do quê? Do pecado. O que é pecado? O que é pecado? O nosso irmão Darlan explicou, então eu quero relembrar com os irmãos que o nosso irmão Darlan ensinou numa escola dominical. Pecado é transgressão, é desobediência à lei de Deus. Errar o alvo da obediência à palavra de Deus. Então o que é pecado? É transgressão. Quando Adão pecou Eva, Adão não adulterou, Adão não usou drogas. Qual foi o pecado de Adão, os irmãos se lembram? Qual foi? Qual? Desobedeceu. Só isso. Simples. Deus disse: não coma da árvore. Essa desobediência abriu uma porta e o levou aí sim a uma série de pecados. No livro dos Salmos está escrito que um abismo chama outro abismo. Então, esse pecado que entrou através de Adão fez com que o homem se corrompesse. Fez com que o homem se degradasse, se desviasse, se afastasse do Senhor. E o homem afastado do Senhor, ele está próximo de Satanás. Na verdade, ele passa a ser escravo do diabo. Vem aqui comigo em João. Nós sempre falamos, João capítulo 8. João 8. Eu falei para os irmãos, o estudo dessa noite é um estudo simples. Nós aprendemos isso quando aceitamos a Jesus, nos primeiros anos da nossa fé. Mas eu preciso que você guarde isso no seu coração. João capítulo 8, vamos ver o versículo 32 a seguir. Todo mundo já sabe esse texto, né? Versículo 32: e conhecereis a verdade vos vai libertar do quê?
da cadeia. Quantas vezes eu fui fazer trabalho, eu fui evangelizar no cárcere, e eu vi muitas pessoas falar, e conhecereis a verdade vos libertará. E a ideia é que os presos seriam libertos da cadeia física. Não, esse texto vai muito além do que simplesmente cadeia física. É cadeia emocional, é cadeia espiritual, etc, etc. Vamos continuando. Respondeu-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado... Está escrito na Bíblia dos Irmãos? Está escrito na Bíblia dos Irmãos? Vamos ler novamente. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo de quem? Servo do pecado. É servo, é escravo. É totalmente dominado pelo pecado. É completamente escravizado pelo pecado. Então o homem, quando o pecado entra na vida do homem, o pecado ele domina, ele escraviza. Esse pecado é idolatria, esse pecado é feitiçaria, esse pecado é glutonaria, esse pecado é alcoolismo, esse pecado ele pode ser descrito de várias formas. Continuando aí no versículo 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, quem é o filho? Quem é o filho? Jesus. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o homem tem um encontro com Jesus, somente Jesus liberta esse homem. Somente Jesus tira o fardo do pecado. Aleluia! Por isso que quando nós pregamos, a ideia de pregar o Evangelho é o sentido de levar o homem ao arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é um giro de 180 graus. O que é um giro de 180 graus? O camarada está aqui, andando para longe de Deus, bebendo, fumando, se prostituindo, idolatrando. Aí ele tem um encontro com Jesus, ele dá um giro de 180 graus. Não é 360, viu, irmãos? 360 é girar em volta do próprio eixo. Não. É um giro de 180. Eu estou andando para cá, encontrei com Jesus, eu passo a andar para cá. O camarada encontrou com Jesus, nasceu de novo. É uma nova criatura, e agora, antes ele fazia aquilo que não agradava a Deus, agora ele começa a caminhar para Deus. Esse texto é tão forte. Olha, eu tinha nem marcado esse texto aqui, mas vem aqui em Colossenses, deixa eu ver essa Colossenses. Falei para os irmãos, hoje nós estamos compartilhando a palavra. Deixa eu ver se é Colossenses. Esse texto aqui de Colossenses é muito forte. Esse texto de Colossenses aqui é fantástico. Eu falei o capítulo, né? Capítulo 3. Colossenses 3. Vamos falar um pouquinho sobre Colossenses. Esse texto aqui é colocar uma faca no nosso pescoço. Porque se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de onde Cristo está sentado à destra de Deus. A salvação, segundo Romanos, é crer com o coração e confessar com a boca. É crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Continuando. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. Vou repetir novamente, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis em glória. Agora vem a parte forte. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais, preste atenção, nas quais também em outro tempo andaste, quando vocês viviam nelas. De uma maneira clara, Paulo está dizendo: mortificai as obras da carne, bebida, glutonaria, idolatria, feitiçaria, porque vocês viviam dessa forma, mas agora encontrou-se com Cristo, o velho homem morreu, renasceu uma nova criatura. Olha que coisa fantástica, porque você foi salvo e liberto do pecado.
Nós estamos falando de ser uma nova criatura, né? Nós estamos falando de ser uma nova criatura. Então nós vamos para o texto clássico de uma nova criatura, que é 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Eu falei para os irmãos que nós íamos consultar bastante textos hoje. Eu quero que os irmãos consultem textos, eu quero que vocês saiam daqui sabendo a palavra de Deus. Bora! 2 Coríntios 5. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que Deus fez tudo. Oh, glórias a Deus, que coisa fantástica. Glória a Deus. E tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Lá no Éden, o homem desobedeceu, foi expulso do Éden, se afastou de Deus, passou a viver em pecado. Agora Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu falei com os irmãos sobre Isaías capítulo 59, os nossos pecados fazem um abismo entre nós e Deus. Agora Jesus morreu na cruz do Calvário, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós aceitamos, aleluia, a Ele, quando nós confessamos a Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Quando Ele passa a ser o dom da nossa vida, o Senhor da nossa vida, quando nós começamos a obedecer a Sua palavra, os seus ensinos, aleluia, tudo aquilo que Ele ensinou, então nós somos aproximados de Deus, aleluia, a inimizade deixa de existir e nós passamos agora a sermos amigos de Deus. Aleluia. Nós que antes éramos inimigos de Deus, em Cristo passamos a ser amigos. Por isso Jesus veio para nos salvar do quê? Do pecado. O pecado faz o quê? Separação de nós e Deus. Alguém disse, ou você, aleluia, se aproxima, se afasta do pecado e se aproxima de Deus, ou você se aproxima do pecado e se afasta de Deus. Vou repetir novamente, o que é pecado? É transgressão, é você desobedecer a Deus, é você cometer tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Porque uma coisa que o nosso Deus é, e eu ainda vou falar aqui sobre isso, nosso Deus é um ser santo. E a Bíblia Sagrada exige do salvo santidade. Isso é forte, eu estou dizendo aqui, irmãos. A Bíblia exige do salvo santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o. E o que é santificação? Uma dos requisitos é o que nós vemos em Colossenses. Se você antes bebia, não bebe mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você antes idolatrava, não tem mais idolatria. Mortifica as obras da carne. Não é deixar os desejos da carne nascer. Não é deixar os desejos da carne predominar e prevalecer. Não. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que mortificar as obras da carne. Então, se nós somos salvos do pecado, aí sim. Agora nós vamos por parte. Se Jesus nos salvou do pecado, Jesus também nos salva das consequências do pecado. E quais são as consequências do pecado? Abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Romanos 3. E versículo 23. Romanos 3 e 23. Os irmãos encontraram? Porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Do que, irmão Isaac? Glória a Deus. Porque todos pecaram. Aí você vem comigo no capítulo 6 de Romanos ainda, e o versículo 23. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. O que Deus disse para Adão? No dia que você comer da árvore, você? E o que é morte? Morte é separação. Separação do corpo físico com o nosso espírito. Separação do homem com Deus. Então, Romanos capítulo 6, versículo 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É o que, irmão José? É o que, irmão Moisés? Vida eterna. Jesus veio nos salvar do pecado. Ele nos salva do pecado, ele salva das consequências do pecado. E qual que é as consequências do pecado? É a morte.
Aleluia. João capítulo 3, versículo 16, que é o textual da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio nos salvar da morte, mas não é a morte que leva o homem para o túmulo, é a morte que separa o homem de Deus, da condenação eterna. Então Jesus veio, meu irmão, aleluia, e a oração que ele fez, a oração do capítulo 17 de João é essa: Pai, eu oro para que onde eu esteja, eles estejais também. João capítulo 14, aleluia, versículo 1 a seguir, ele diz o seguinte, João capítulo 14, João 14, oh glória a Deus, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, virei outra voz e levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus veio para nos salvar, primeiro do pecado, segundo as consequências do pecado. Que consequência do pecado? O homem está pecando, qual que é a consequência do pecado? É a condenação. É a condenação eterna, é a perdição eterna. Mas nós em Cristo, nós somos salvos. Por isso que a morte, preste atenção no que eu estou dizendo, que é muito forte. Por que o crente não teme a morte? Ou não deveria temer a morte? O crente não pode temer a morte. Porque em Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, lembrando lá com Colossenses, nós morremos para o mundo e renascemos para Deus. Então, quando o homem em Cristo passa pela morte física, ele simplesmente passa por uma porta para chegar diante do eterno. Os irmãos estão entendendo? Eu não temo a morte, porque eu sei que o túmulo não é o meu fim. Eu sei que a sepultura não é o meu fim. Eu sei que o meu corpo físico vai para a sepultura, vai passar pelo processo de decomposição, vai passar pelos processos naturais, mas a minha alma vai encontrar-se com o Senhor e eu vou estar para sempre com Ele. Por isso, meu amado irmão, que nós pregamos Jesus, porque só Jesus pode nos salvar. E Ele não salva somente aqui nessa terra, mas Ele nos salva para a eternidade afora. Aleluia. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Oh, glória a Deus. Por que nós aceitamos a Jesus? Porque nós acreditamos, porque nós confiamos nele. Ele nos livra do pecado. Eu quero só ler esse último texto para me orar com os irmãos. João capítulo 5. João 5. Deixa eu só confirmar aqui. João 5. Aleluia! Oh, glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui, meu Deus. Glórias a Jesus. Versículo 24. Na verdade, João capítulo 5, versículo 24 e 25. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aleluia. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Aleluia, meu amado irmão, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós confiamos a nossa vida a Cristo, o nosso eu carnal, ele tem que ser crucificado, e nós passamos a ter uma nova vida espiritual, e nós não passamos por essa morte. Quando chegou a época da pandemia, nós vimos tantas pessoas desesperadas, preocupadas, todo mundo angustiado. Por que o pessoal estava sem esperança alguma? Porque eles não encontraram com Jesus, eles não têm certeza da salvação. Para eles, vida é somente aqui. Muitos pregadores, evangelistas e evangelizadores sempre evangelizado, pregando benfeitorias aqui nessa terra, mas quando vai para o túmulo, a pessoa não tem a certeza da vida eterna, não tem a compreensão que a nossa vida não finda no túmulo, não finda na cova, não, meu amado irmão. Em Cristo nós vamos ter vida eterna.
Lá, aleluia, é gozo eterno, é felicidade eterna, é prazer eterno. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, quando o nosso corpo, que é carnal, se revestir, vamos só para mencionar, então nem ia ler esse texto, nem ia ler. 1 Coríntios capítulo 15, eu nem ia ler esse texto. A gente passa de uma certa idade, os irmãos são jovens, não que eu seja jovem, missionário de mano, jovem, mas eu já passei dos 15, aí a mente não funciona direito. Aleluia! O irmão Moisés está com a mente fresca, lembra meus irmãos guardando? Ele lembra fácil, mas eu já passei dos 15. Minha esposa já olhou ali e falou: que nada. E agora, digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção é herdada, herda a corrupção, versículo 51. E eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível, carne, se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. Aleluia. Nosso irmão bem gosta de cantar no hino 422, né? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar, de gozo e luz celeste que em Cristo me portará. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. O último estrofe desse vídeo assim, meu segundo irmão. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, no dado nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. E vem pra linda cidade, escolhe bem, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Eu quero orar com você debaixo da unção dessa palavra. Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e nós entregamos a nossa vida para Ele. Aleluia. Feche os seus olhos neste momento, querido Deus. Senhor Deus, no livro de Efésios está escrito que a salvação é graça, é a graça do Senhor. Meu Deus, nós não fizemos nada por merecer, mas Jesus, aleluia, levou todo o peso sobre si.
aleluia, o pecado que nos oprime, Senhor Jesus, estava sobre o Senhor e naquela cruz do Calvário, aleluia, levou todos os pecados, e em Cristo Jesus nós encontramos, ó Deus, salvação, nós encontramos esperança, nós encontramos vida eterna. Eu oro com a tua igreja nessa noite, Senhor, porque somente no Senhor, Senhor Jesus, há salvação. Em nenhum outro nome há, Senhor, em que o homem possa ser salvo, a